Esse tipo de jardim aqui está oficialmente morrendo, e quase ninguém no Brasil percebeu ainda. Em 2024, a maior feira de paisagismo do mundo zerou esse estilo. Nenhum jardim premiado tinha uma poda geométrica. Nenhum. Zero. E o que entrou no lugar muda completamente como um jardim deve ser feito. Hoje vou te mostrar as 7 plantas que compõem esse novo padrão, com nome, aplicação prática e, no final desse vídeo, uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo um jardim. E talvez mude a sua também. Antes de qualquer planta, preciso alinhar um conceito, porque sem ele, você vai comprar a planta certa e usar do jeito errado. O nome desse movimento é rewilding, e já vou te dizer o que ele não é. Não é deixar o mato crescer. Essa é a confusão mais cara que existe nessa área. Rewilding é curadoria de caos. Você escolhe, com precisão técnica, plantas que têm comportamento natural, que se movem com o vento, que atraem polinizadores, que mudam a cada estação, e organiza elas de forma que o resultado pareça que sempre esteve ali. Existe um paisagista que mudou tudo isso no mundo. Ele desenhou o High Line de Nova York. Seu nome é Piet Oudolf. E ele tem uma frase que eu repito para cada cliente: jardim perfeito é jardim morto. O jardim de elite de 2026 não vai impressionar num clique. Ele vai te prender por 2 minutos enquanto você observa como a luz da tarde atravessa as gramíneas. Essa é a distinção. E a primeira planta que vou te mostrar é o símbolo disso. Planta 1. Capim rosado. Muhlenbergia capilaris. Essa aqui parece névoa, mas é uma planta. É a planta que mais recebo perguntas nos comentários. E há um motivo. A Muhlenbergia não é só uma gramínea. Ela é um efeito de luz. No outono, ela lança uma panícula rosada tão densa que, contra o sol da tarde, parece que o jardim pegou fogo de rosa. Nenhuma flor convencional faz isso. Não precisa de poda. Não precisa de rega constante após estabelecida. E ela muda a percepção de espaço. Canteiros pequenos ganham profundidade por causa do movimento dela. Dica de uso: plante em grupos de 5 ou mais. Isolada, ela perde metade do efeito. Planta 2. Sálvia russa, Perovskia, a tríplice folia. Essa aqui resolve um problema que quase todo mundo tem no jardim. Muita gente quer lavanda e vive se frustrando. No clima quente do Brasil, a lavanda exige cuidados que poucos têm paciência de dar. A sálvia russa entrega o mesmo tom azul-lilás, mas com estrutura vertical mais alta, caules prateados e uma arquitetura que não precisa de suporte. Ela tem algo que a lavanda não tem: autoridade espacial. Quando você a vê num jardim, você entende imediatamente onde está o centro visual daquele espaço. Sol pleno, solo bem drenado, pouca água. É quase a prova de erro. Planta 3. Capim do Texas, Rubrum. Centrus cetaceus, Rubrum. O jardim todo verde é o primeiro sintoma de um projeto sem coragem. O rubrum quebra esse padrão com um vinho profundo que não existe em nenhuma outra gramínea de fácil cultivo no Brasil. Eu uso ele sempre como marcador de transição. Onde o verde termina e outro volume começa, o rubrum entra como sinal de que algo novo está chegando. E seus pendões ficam ornamentais mesmo secos. A planta trabalha para você mesmo no inverno. Se alguma dessas já te surpreendeu, já comenta aqui qual foi. Quero saber antes de continuar. Planta 4. Statice, Limonium sinuatum. Essa aqui é a planta que eu mais vi sendo ignorada e que mais vi surpreendendo quando aparece num projeto. O Limonium cria o que eu chamo de textura de silêncio. Flores tão pequenas e densas que parecem suspensas no ar. Uma sofisticação rústica que nenhuma flor grande consegue replicar. E as flores
mantêm a aparência decorativa mesmo secas. Meses de presença visual sem nenhuma intervenção. Nos catálogos da Architectural Digest Europa, em 2024, o Limonium aparece em pelo menos 60% das composições de borda no estilo New Perennial. Planta 5. Verbena de Buenos Aires. Verbena bonariensis. Tem uma coisa que essa planta faz que nenhuma outra nessa lista faz. Ela flutua. Com caules de até 1,20 m e apenas milímetros de espessura, as flores roxas aparecem suspensas acima de tudo, como se não tivessem origem. É o elemento de surpresa. Você olha e não sabe de onde vem. Para atrair borboletas e polinizadores, ela é imbatível. Em um jardim rewilding, vida não é consequência, é o objetivo, e a verbena entrega isso em semanas. Planta 6. Grama azul. Festuca glauca. Esqueça bordas de cimento. A festuca glauca forma tufos arredondados de azul prateado que fazem o trabalho de borda com uma naturalidade que nenhum material construído alcança. Entre 20 e 30 centímetros cada tufo, pequeno o suficiente para criar ritmo, grande o suficiente para ser visto. É a planta que uso quando quero que o projeto pareça que foi feito por alguém que conhece cada centímetro daquele espaço. Planta 7. Equinácea. Equinácea purpúrea. A equinácea é a alma desse jardim. Ela tem uma presença que não dá para explicar só com botânica. O centro proeminente, as pétalas que se curvam levemente para baixo, como se a flor estivesse em repouso. Ela transmite uma solidez que o jardim de poda nunca vai ter. É medicinal. Atrai abelhas logo no primeiro dia em que abre. E quando as pétalas caem, o centro permanece decorativo até o inverno. Uma estrutura escura e forte que continua compondo. Ela diz, sem nenhuma arrogância: a natureza não precisa de você para ser bonita. Ela apenas precisa de espaço. Se você fizer só esses 3 movimentos, seu jardim já vai parecer outro em semanas. Movimento 1. Reduza o gramado em pelo menos 30%. Não precisa ser tudo de uma vez. Escolha uma borda, um canto. Gramado é o elemento que mais consome água, tempo e dinheiro, e o que menos contribui visualmente para um jardim com vida. Movimento 2. Plante sempre em grupos, nunca isolado. Uma verbena sozinha é uma verbena sozinha. 7 verbenas agrupadas são um movimento visual. Rewilding é abundância estratégica, não raridade pontual. Movimento 3. Introduz a altura em 3 camadas. Fundo do canteiro, sálvia russa e equinácea, as mais altas. Meio, capim rosado e verbena, altura média. Frente, festuca e limonium, baixinhos, delicados, precisos. Esse princípio de 3 camadas é a estrutura oculta de todos os jardins que você já viu em revista e não conseguiu replicar. Você não faltava planta. Faltava essa arquitetura invisível. Agora, se você fizer isso errado, você destrói tudo que acabou de aprender. Erro 1. Misturar rewilding com jardim podado sem criar transição. Jardim todo cortado com capim rosado no meio parece descuido, não tendência. Use pedra, gravilha ou caminhos orgânicos para sinalizar que houve intenção, que houve projeto. Erro 2. Podar gramíneas como se fossem arbusto. Vi isso acontecer mais vezes do que eu gostaria de contar. Gramíneas não são arbustos. O corte agressivo destrói a forma natural que é exatamente o ponto. Corte só na base, no final do inverno, uma vez por ano. Erro 3. Esperar que o jardim fique pronto. Um jardim rewilding nunca está pronto. Ele está sempre em processo. Quando você para de querer que ele seja estático, você começa a vê-lo de verdade. Depois de anos criando jardins, eu percebi uma coisa. O problema nunca foi o buchinho. Foi a nossa obsessão por controle.
A ilusão de que beleza é sinônimo de perfeição geométrica, que o que não é domado não tem valor. A equinácea não pede licença para crescer torta. A verbena não se desculpa por crescer mais alta do que o canteiro esperava. O capim rosado não tenta ser outra planta. Ele é exatamente o que é, e por isso brilha de um jeito que nada imita. Quantas vezes nós podamos o que é selvagem em nós para parecer mais aceitável? Quantas vezes cortamos justamente o que nos tornaria únicos, porque parecia bagunçado demais? A natureza não tenta ser perfeita. E talvez a gente também não precise. Cuide do seu jardim como você gostaria de cuidar de si mesmo, com intenção, não com controle. No próximo episódio, vou mostrar as statement plants, as plantas que os maiores escritórios de arquitetura do mundo estão usando como peças únicas de valor. Plantas que funcionam como obras de arte vivas. Ativa o sino para ser o primeiro a ver. E me conta nos comentários, qual dessas 7 plantas você jamais teria colocado no seu jardim antes desse vídeo? Quero ler cada resposta, porque é exatamente isso que guia o próximo episódio.